Falando de brand, falando de marca, construção de marca, a gente não pode deixar de passar sobre reputação. Com certeza você já passou por algum cenário aí onde aconteceu alguma coisa totalmente desagradável, tanto para você, para o seu cliente, e às vezes nem foi culpa de vocês, às vezes foi culpa de terceiro. Ou às vezes um barbeiro, ou às vezes um cabeleireiro que de fato estava num dia mal ali e aconteceu uma coisa desagradável. Esse cliente, ele precisa ser refutado, como eu posso te dizer, qual a palavra, a melhor palavra para eu utilizar? Não é nem refutado, mas ele precisa ser acolhido de uma maneira para que ele entenda que aquilo dali foi um caso específico e não é o padrão no qual você preza. Trazendo como exemplo a barbearia, existem muitos casos de acontecer do cliente ser mal atendido, de não fazer o corte que ele queria, de não fazer a barba que ele queria, e ele vai no Google Meu Negócio e dá 1 estrela. Essa é a pior tipo de avaliação que você pode ter. Por quê? Isso vai diminuir e muito a sua reputação. Se num cenário que você tem 100 avaliações, você toma uma de uma, na média ali você vai abaixar umas do 0.2, então você vai cair para um 4.8. E a gente sabe, um 4.8 ali não é um 5, não é um 5 estrelas. Então, isso você precisa sempre ter uma gestão de crise muito bem instaurada. Eu te convido a você fazer um passo a passo de o que você vai fazer se por algum acaso acontecer uma situação que não é conivente com o padrão de vocês. Como, por exemplo, um mau atendimento de um funcionário. O que você faz? Cria esse cenário. Suponhamos que isso aconteceu agora. Qual seria a estratégia que você ia adotar? Posso te ajudar nisso? A primeira estratégia é acolher o cliente, ouvir o cliente. Às vezes o cliente ele só quer falar, ele só quer saber que tem alguém para ouvir. Aqui a gente toma alguns feedbacks negativos e a primeira coisa que eu faço é trazer para mim, como dono. Isso é minha obrigação, é bater no meu peito e falar assim: isso agora está comigo, eu tomo conta dessa situação. E a primeira coisa que eu falo é escutar o cliente. Eu vou ouvir o cliente, o que ele tem para falar? O que você comentou no Google que você não gostou? Ah, isso aconteceu comigo e paraná, não fez o barba, o corte. Beleza. O que eu posso fazer para retaliar isso que você fez? O que eu posso fazer para diminuir esse constrangimento que a gente causou com você? E aí eu explico. Primeiro passo é entrar em contato com o cliente e explicar, ouvir e explicar. Esse não é o padrão da nossa barbearia. Esse não é o padrão que a gente trabalha. Houve um erro interno, a gente reconhece e antes de tudo eu tenho que te pedir desculpas. Porém, eu não peço isso lá no Google, eu não peço isso em ficar brigando com o cliente, eu não exponho o cliente. Eu vou atrás dele. Se você tem um sistema de gerenciamento, você sabe qual é o nome do cliente, que dia que ele foi, como que ele foi atendido, por qual profissional ele foi atendido. E eu faço uma retaliação com o cliente e, se possível, até em ligação. Essa pessoa ela tem que se sentir ouvida. Essa pessoa ela tem que sentir que aquilo dali não é o padrão de vocês e, de fato, você tem que entonar isso até na sua voz. O seu brand passa por isso. A gente está falando de um jogo de longo prazo. Se você tiver uma reclamação dessa por mês, o seu longo prazo vai por água abaixo. Você está construindo um castelo feito de areia. E a gente sabe, obviamente, se você está recebendo frequentemente reclamações, você precisa tratar isso internamente urgente. Como foi essa reclamação? Veio de quem? Partiu por quê? O que ele fez? Como ele fez? O que eu posso fazer para melhorar? Treinamento? É conversa? É pessoal? A pessoa às vezes está passando por um momento difícil? Eu preciso afastar ele da equipe? Eu preciso afastar ele dos atendimentos do cliente? Então você tem que entender para depois atender. Primeiro você entende, depois você atende. E esse gerenciamento de reputação, ele tem que ser escrito, como a gente tem escrito no nosso caderno. Então, às vezes, eu posso nem estar aqui. Aconteceu um cenário muito grave assim que a gente abriu a Ipanema, que é a nossa terceira unidade. Um barbeiro cortou a orelha de um cliente e o cliente tinha 10 anos.
Esse fato fez com que a gente acendesse um alerta. Na hora, eu peguei o contato do pai, que saiu puto da vida e com razão, mas nem por cortar. Ele falou, isso acontece, mas por terminar o corte e tentar ficar estancando o sangue ali, sendo que ali ele tem que ser atendido no momento. E aquilo dali deu 2 pontos na orelha do cliente, e aquilo dali fez com que a pessoa ficasse muito constrangida. E ali ele fez uma reclamação no Google, inclusive isso repercutiu pra gente de maneira muito negativa. E aí o que eu fiz? Eu mesmo, dono da barbearia, eu fui atrás desse cliente e eu entrei em contato com o cliente. Primeiro eu liguei, expliquei tudo, falei que esse não é o modelo que a gente trabalha, pedi desculpa, os profissionais estão treinados, assim que acontecer alguma coisa, eles pararem tudo que está fazendo. Para vocês terem uma ideia, aqui na Matriz já teve um cliente que desmaiou, um senhor que desmaiou. A gente parou todo o atendimento, botou ele no carro e foi para o hospital. Então isso pode acontecer para a gente que presta atendimento para pessoas. Porém, a gente tem que saber os passo a passo, famosos POPs, daquilo que acontece para um gerenciamento de risco. Então, voltando aí a conversa com esse pai, eu tive essa conversa com ele, falei que não estava dentro do nosso padrão. O nosso padrão era, primeiro, atender a necessidade ali, aquilo que tinha ocorrido, e depois a gente criar, de fato, melhorar ali o corte ou atender mesmo o cliente, se ele conseguisse. Não foi o que aconteceu, nossos barbeiros continuou o corte, o nosso barbeiro continuou o corte, ele errou, e esse não foi o padrão que ele seguiu, não seguiu o que a gente determinou como padrão. Então, antes de tudo, eu liguei para esse pai, expliquei, ele falou, tá bom, mas mesmo assim a orelha do meu filho tá aqui agora, eu tô tomando 2 pontos, eu não sei o que fazer. Inclusive, eu não tenho plano de saúde e eu tô aqui no SUS e tal. Aí eu entrei em ação, eu falei, não, ele já foi atendido? Não. Então, você pode procurar um hospital particular mais próximo e você pode fazer esse atendimento que a gente vai arcar com isso. Isso é gerenciamento de reputação. Eu não vou deixar o cara ficar sofrendo. Porra, já é muito ruim isso que aconteceu. Pior ainda é você ficar 5, 6 horas sentado numa UPA, no SUS, esperando vir melhorar aquela situação. Eu não vou deixar aquilo acontecer. Então a gente encaminhou o rapazinho para uma clínica, ele foi para uma clínica, ele tomou o ponto, a gente pagou por tudo, a gente pagou pela medicação que ele passou, foram 2 pontos, isso daí fez com que a gente ganhasse o cliente. Ele veio, ele falou, cara, isso daqui eu nunca vi na minha vida isso. Se fosse uma barbearia que o cara estivesse atendendo de bermuda, chinelo, um pancadão rolando, o cara não ia nem prestar atenção, ia no máximo ali bloquear. Ah, mas ia dar 1 estrela no Google, o cara tava nem aí. Isso não é nem por 1 estrela no Google, cara. A gente nem tá atrás disso. A gente tá atrás da satisfação do cliente. E não só a satisfação do cliente, a gente tá honrando. Até porque a gente é um homem. Tem que honrar aquilo que tá no meio das pernas da gente. E você que é mulher, você tem que honrar isso que você chama de profissão. Então, se aconteceu, vá até o final com o cliente. Ah, mas eu vou tomar prejuízo. Que tome. A gente tomou prejuízo de mais de R$1.000. Porém, a gente fez o que tinha que ser feito. A gente preservou a nossa reputação. Então, isso é o jogo do longo prazo. Você não deixar com que pequenas coisas que acontecem fora do padrão do seu atendimento repercute na sua marca. Afinal, você está criando uma marca consolidada. Você precisa com que essa marca seja blindada de qualquer tipo de coisa que venha acontecer ou qualquer reclamação que venha acontecer. Beleza? Então, prepare um plano de gerenciamento de risco. O que vai acontecer se um cliente reclamar, se um cliente tiver com a razão, se entrar alguém bêbado na sua barbearia, ou no seu salão, ou na sua clínica de estética, se entrar uma mulher no seu salão e começar a agir de forma totalmente inconsequente, gritar, fazer gestos, ações muito fortes, o que você vai fazer? Como você vai progredir com aquilo? O que você vai tomar de atitude? Então você tem que ter isso muito claro. Prepare um gerenciamento de risco para o seu negócio. Beleza? Vamos junto e até a próxima.